Eu já vou perguntar de cara para você. Você acredita em um possível envolvimento político nas queimadas que estão ocorrendo? Responde aí sim ou não. Resposta rápida, gente. Todos aí participem dessa enquete. Você que é a primeira vez aqui no canal, você que tá sempre ligadinha aqui com a gente, você que nunca comentou antes, é importante que todos comentem sim ou não. E aproveita para se inscrever no canal, porque o que eu vou revelar aqui nesse vídeo e nos próximos, com certeza vai te surpreender. Gente, o governo diz tentar controlar a crise, mas acaba de ser revelada aqui em um jornal, num noticiário, uma notícia que eu considero bombástica, em que mostra o plano secreto, né, que não é secreto assim, foi revelado, sobre o confisco de terras queimadas pelo governo. E olha só, né? A esquerda, depois dessa revelação bombástica, ela pode estar sob suspeita. Gente, você não ouviu errado, não. Eu disse que isso é gravíssimo, isso precisa ser compartilhado. A proposta de confiscar terras queimadas como uma medida contra crimes ambientais levanta sérias suspeitas sobre os interesses do governo. Muitos já acreditam que as queimadas podem ser aí, né, intencional. E agora o governo sugere confiscar as propriedades, o que pode agravar mais ainda as desconfianças. Quando um governo começa a confiscar, foi o quê? Foi o dinheiro do PIS? Que mais? Agora veio aí o do dinheiro esquecido, processos judiciais, né? Estamos aí vendo uma escalada autoritária disfarçada, na minha opinião, tá? Isso pode ser considerado até mesmo uma forma de ditadura, em que o Estado toma o que é do povo sobre pretextos frágeis, o que é alarmante. Desculpa. Eu peço, inclusive, para você, que talvez seja eleitor de esquerda, que está aqui me assistindo, que por favor, assista com o coração e mente aberta. Eu não tô aqui para atacar vocês, tá? Eu tô aqui, gente, para escancarar a verdade. Reparem, pesquisem por conta própria, estudem, pois tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos, mas de uma forma sutil. Percebem isso? Muita gente ainda não acordou, até mesmo pessoas de direita às vezes não acordaram. Pensa comigo, cadê as manchetes falando sobre isso? Durante o governo Bolsonaro, até um suspiro virou capa de jornal e por dias, lembram? Faziam parecer mais grave do que era. Mas e agora? A luta, gente, está em cima, não é entre nós aqui embaixo, não. Acordem antes que seja tarde demais. E se você acredita que você já tem acordado para todos esses escândalos e acontecimentos, já coloca aqui embaixo nos comentários, eu acordei. Eu quero ver quem tá acordado de verdade. Comenta aí, eu acordei, gente. Todos vocês que acordaram. E não para por aí, não. A água tá ainda aquecendo, nem começou a ferver ainda. Em um pronunciamento polêmico, tá aqui, ó, no jornal. O Lula chamou brasileiros de imbecis. Gente, um presidente da República chamou o povo de imbecil. Vocês percebem? Olha, isso nem eu esperava, sério. Parece que eu tô assim num filme de louco, porque é loucura. Não parece real isso, mas é o que tá acontecendo. E sim, meus amigos, e sim, minhas amigas, isso pode ser o fim da linha para Lula e Moraes. E não é só isso. Quer mais? Ou já tá bom? Comenta aí. Para quem quer mais, o celular do Xandão pode ser apreendido a qualquer momento. Toma essa? Será que algo bombástico tem lá dentro para a gente descobrir? Eu vou te contar todos os detalhes dessa verdadeira reviravolta aí que acaba de acontecer. E, gente, sério, isso tudo tá um caos. Eu estou aqui para revelar cada detalhe. Quem é inscrito aqui desse canal não perde nenhum detalhe. A mídia pode até deixar uma matéria mais para baixo sobre o assunto, tentar abafar, né? Mas a gente vê tudo e o clima não para de esquentar. Além dessa possível exposição do governo aí Lula, e para aumentar ainda mais o desespero da esquerda, os caminhoneiros ameaçam paralisação já nos próximos dias. E as eleições legislativas estão logo aí, né, para prefeitura e tal. E a queda da esquerda parece uma realidade iminente, com o governo perdendo aliados em todo o país e no mundo, tá? A frase de uma inscrita do canal resume o momento. Parece que o governo se jogou do avião e esqueceram de colocar o paraquedas. E para piorar tudo, uma denúncia gravíssima surgiu agora, né? Como eu disse para vocês, o governo estaria interessado, parece, em confiscar as terras queimadas. Será que a esquerda está relacionada a isso? Será que isso é alguma estratégia? São apenas opiniões. O cenário está tenso e talvez o maior fracasso da história polêmica do Brasil, política do Brasil, pode estar prestes a acontecer sob o comando da esquerda. Então já se inscreve aí no canal para acompanhar tudo. Você que está viciado em saber da verdade, já coloca aqui que você é inscrito. E vamos começar com a primeira polêmica dessa tarde de sábado, que eu já separei para vocês e que é urgente, gente. Olha só, caiu pro Moraes, né?
Moraes pode ter celular apreendido. Quem trouxe isso foi o jornal da Cidade Online, porque como eu disse para vocês, os grandes jornais, aí a grande mídia, parece que não estão dando tanta importância para esses temas, como o impeachment do Moraes, né? Essas exposições aí do governo Lula. Então, assim, a gente está pegando alguns jornais, trazendo aqui para vocês algumas informações dos que ainda estão trazendo algumas explicações e que a gente vai atrás e ver que realmente é aquilo, como é o caso do processo do impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eu vou trazer aqui um trechinho só para entender, a gente já vai debater sobre esse assunto, que fala o seguinte, né? Foi apresentado um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, e isso daí todos os jornais apresentaram, até aí ok, né? Só que dentro dessa solicitação inusitada, tem um pedido que pede busca e apreensão dos dispositivos eletrônicos, segundo aqui o jornal, como celulares, computadores, tablets, tanto pessoais quanto funcionais. A medida seria conduzida por uma comissão especial de senadores, caso esse pedido avance, que eu acho que nos próximos dias tem que avançar, porque a pressão está muito intensa e vocês vão saber, por isso que acompanhe o canal que eu vou trazer para vocês, tá? E o documento, ele tem 52 páginas, ele foi elaborado pelos deputados Marcel Van Hatten, do Novo, Bia Kicis, do PL, Caroline Detoni, do PL, além do jurista Sebastião Coelho, desembargador aposentado, Rodrigo Marinho. Nele também são alvos das medidas os juízes Ayrton Vieira, auxiliar de Moraes no STF, Marco Antônio Vargas, ex-assistente do TSE, além de Eduardo Tagliaferro, ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. E aqui ainda na notícia diz o seguinte, que a solicitação ela visa acessar os conteúdos dos aparelhos para reunir provas que possam corroborar as acusações feitas contra o ministro no processo do impeachment. No entanto, a medida depende da decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que o processo contra Moraes seja aberto. O pedido de busca e apreensão foi motivado principalmente por reportagens da Folha de São Paulo, que revelaram que Moraes teria solicitado relatórios ao TSE fora do período eleitoral. Esses documentos foram usados para embasar as ações no STF, como bloqueios de perfis em redes sociais e interrogatórios. Além disso, o pedido de impeachment acusa o ministro de condutas como a violação da liberdade de expressão de jornalistas e cidadãos, desrespeito à imunidade parlamentar de deputados e senadores, parcialidade e abuso de autoridade. E todo esse caso, ele mostra o quê? Uma possível perseguição contra o ex-presidente Bolsonaro e os aliados. Isso se torna cruel, né, gente? Além de suas liberdades terem sido surrupiadas, segundo o jornal, eles correram riscos enormes durante o ano de 2022. Isso foi até documentado no livro Fantasma do Alvorada, A Volta à Cena do Crime, um best-seller no Brasil. O livro, que na verdade é um documento, ele já se transformou em um arquivo histórico devido ao seu corajoso conteúdo. São descritas todas as manobras do sistema para trazer aí o Lula, que é considerado um ex-presidiário, já que ele estava preso, de volta ao poder. Os acontecimentos para desencadearem na perseguição contra Bolsonaro e todas as tramóias aí consideradas pela esquerda, eleições, prisões, mídia, censura, perseguição, manipulação e muito mais, está tudo documentado. E, obviamente, esse livro está na mira da censura e não se sabe até quando estará, inclusive, à disposição do povo brasileiro. Então, a gente vê aí alguns comentários, o povo mesmo escrevendo, trazendo matérias, falando sobre o assunto. Será que a gente acha alguma coisa no celular do Xandão, Alexandre de Moraes, que está tão preocupado, né? E que não entrega tudo por conta? Precisa pedir? Falar, quem não deve não teme, então entrega o celular, entrega o computador, entrega tablet, expõe tudo. Para que colocar sigilo? Para que dizer que não pode divulgar? Para que, sabe, todo esse estresse? Gente, quem não deve não teme. Vocês concordam com isso ou vocês têm uma opinião diferente sobre o assunto? Deixa aí para mim nos comentários. E aí, vamos para a segunda notícia aqui, que veio da Folha de São Paulo. Para piorar ainda todo o cenário político para a esquerda, principalmente para o Lula, saiu aqui na Folha de São Paulo, tá? Que os caminhoneiros ameaçam com greve se pneu da China ficar mais caro. Então a gente viu que as pessoas não estão de brincadeira. O povo tá bem cansado, isso tá bem explícito.
pelos últimos acontecimentos. A disputa de fabricantes locais para barrar entrada de asiáticos mais baratos faz o governo voltar atrás com a elevação do imposto, gente, porque o governo Lula está sendo considerado um governo de impostos, né? É aumentando imposto atrás de imposto e tá tudo ficando mais caro para o povo. E, segundo o jornal aqui, essa matéria, o governo Lula entrou em uma rota de colisão com os caminhoneiros que ameaçam fazer greve em todo o país caso a Camex, que é a Câmara de Comércio Exterior, eleve o imposto de importação de pneus. Nessa guerra, fabricantes instalados no Brasil querem que a alíquota passe de 16% para 35% como forma de equilibrar a concorrência com os pneus asiáticos, principalmente da China. E aí que tá. No entanto, a crise climática está causando uma alta no frete, que pode subir ainda mais caso haja mais barreiras tarifárias para a importação de pneus. De olho no impacto que essa combinação terá sobre a inflação, representantes do governo na Camex cogitam elevar a alíquota para 20%, mas ainda não sabe se será suficiente para conter os ânimos dos motoristas. Abre aspas, não aceitaremos qualquer alta, fecha aspas, afirmou Wallace Landim, o Chorão, presidente da Abrava, que é a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores. E para ele, os caminhoneiros já vêm de anos de pressão de custos causada principalmente pelas altas do diesel. E, abre aspas, não dá para suportar mais esse aumento, fecha aspas, disse ao Painel SA. Se isso não for revertido, há grandes chances de uma mobilização como a de 2018, que paralisou rodovias em todo o país, prejudicando o fornecimento de insumos e também mercadorias. A ameaça também parte, segundo aqui o colunista da matéria, pela FETRABENS, que é a Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas em Geral do Estado de São Paulo, e durante a audiência sobre o assunto na Câmara dos Deputados, o Everaldo Bastos, representante da federação, disse que o caminhoneiro só consegue comprar pneus novos porque os valores estão mais baixos com a concorrência dos importados. Abre aspas, aumentar o custo para o caminhoneiro é pedir uma nova greve. Em 2018, os caminhoneiros pararam por causa de 20 centavos no óleo diesel e nossos associados já estão pressionando para não haver aumento dos pneus, fecha aspas, disse. Então, na audiência, a ANTT se manifestou contra a possibilidade de aumento da tarifa de importação de pneus de 16% para 35%, tá? Segundo aqui o jornal. Durante a audiência na Comissão de Viação de Transportes na Câmara dos Deputados, também que ocorreu na terça-feira, o superintendente de Serviços de Transporte Rodoviária de Agência, José Aires Amaral Filho, ele disse que a medida poderia causar sucateamento do setor e foi a primeira vez que a agência se manifesta sobre o assunto e eles disseram, abre aspas, quando a gente olha a realidade da categoria, vemos que eles vêm sofrendo com o aumento dos custos dos insumos. O principal fator da greve em 2018 foi insumos. O óleo diesel, fecha aspas, disse. Então, de acordo com a ANTT, 94% dos 747 mil transportadores registrados no país possuem até 3 veículos e não conseguiriam transferir os custos de um eventual aumento dos preços dos pneus para o frete. O Filho disse que a preocupação da agência é especialmente com os transportadores autônomos. Então, a ANIP, a associação que representa empresas produtoras de pneus, defende o aumento da tarifa de importação. Considera haver prejuízos com o aumento das importações dos últimos anos devido a uma política de subsídios em países asiáticos que torna a competição desleal. Então, a gente vê aí que o governo está diante de um dilema bem sério. Os caminhoneiros, além de toda essa pressão que eles estão passando pelo impeachment do Alexandre de Moraes, né, os aliados do Lula caindo um a um, foi o Silvio Almeida, agora veio essa ministra nova que é ré também já em processo, o caso aí do André Janones, é só bomba atrás de bomba, né? Então a gente vê aliados aí do presidente Lula caindo, isso já é um desespero para a esquerda, né? E agora vem essa situação, tem as queimadas, tem essa situação agora dos caminhoneiros. Então uma greve geral pode ser muito ruim para o governo. E como o governo não parece lidar de forma muito estratégica, muito inteligente, talvez, não sei qual é o termo correto assim que vocês gostariam de usar, nesse sentido, vamos ver como que eles vão lidar com essa pressão nessa próxima semana, tá? Gente, agora, para mim, essa foi a maior de todas. Eu vou trazer aqui para vocês essa matéria que, assim, me preocupou muito, muito, muito mesmo, que é sobre o confisco de terra
contra as queimadas. Isso daqui não é brincadeira. Isso daqui não é só uma simples notícia. Nós temos que ler as notícias, gente, sempre imaginando os impactos que elas podem trazer para nós. E isso me preocupou como cidadã brasileira. Isso me preocupa muito, porque eu estou vendo uma série de medidas sendo tomadas pelo governo que gera um problema muito maior do que a gente pode imaginar. E não vejo a mídia expondo isso de forma grave, igual para mim mesma. O confisco do dinheiro esquecido, o confisco da grana que você entrou com a ação judicial e não resgatou em 2 anos, o confisco do dinheiro esquecido de PIS/PASEP. Eu vou vendo isso, para mim, o governo aceitou, o Congresso votou a favor, vamos divulgar na mídia, no jornal, em horário nobre, no meio da novela, né, no meio daquele jornal, para tudo, assim, ó, pim, piscou a TV, vamos mostrar comunicado do governo federal a todos os cidadãos brasileiros. Você, cidadão brasileiro que tem dinheiro esquecido, blá, 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 o governo vai ficar com a sua grana, porque é o que vai acontecer, né, é o que está sendo aprovado, não é? Então vamos ser claros, não vamos subestimar a inteligência do povo. Tem que divulgar. Não, mas o governo vai publicar no Diário Oficial, gente. Vamos pensar que o Brasil tem um grande número de pessoas analfabetas, de pessoas em situação de vulnerabilidade, e para o governo isso é ótimo, porque as pessoas sem estudo, sem conhecimento, elas não sabem buscar a informação correta. Como que essa pessoa vai achar a informação no Diário Oficial? Me contem, comentem aqui, né? Então, assim, não adianta vir com esse papinho furado. Vamos olhar a real intenção do governo, a real estratégia. Então, assim, essa matéria me preocupou bastante. Eu vou ler ela agora, um trecho para vocês. Eu quero muito, muito que vocês comentem o que vocês estão sentindo em relação a isso. Se vocês estão com a mesma percepção que eu estou tendo, ou será que eu estou muito exagerada em relação ao que eu enxergo e não é bem isso? Eu gostaria de ouvir aqui. Nós estamos para debater de forma saudável, certo? Olha só, confisco de terra contra as queimadas, título da matéria, Jornal Brasil 247, eles trouxeram, abre aspas, é urgente endurecer no enfrentamento aos criminosos, fecha aspas, defende o deputado federal Raymond. Então aqui diz que é o seguinte, o anúncio de que o governo Lula estuda um meio legal para aumentar as punições e até confiscar de novo a palavra confiscar, voltando aí no governo Lula, as terras de autores de incêndios, traz esperança para o combate a esse crime cada vez mais disseminado e que tantos danos causa ao país. Olha o disfarce, né? Como traz de uma forma bonita confiscar terras. A ministra Marina Silva adiantou que uma das possibilidades é aplicar o regramento utilizado para confiscar terras onde há trabalho análogo à escravidão. Quando a gente lê essa matéria, parece ser muito bonito, né? Você lê, se você não analisa o que você está lendo, dá a impressão que realmente é algo que pode ser bom, né? Porque olha só, é preciso, diz a matéria, e é urgente endurecer no enfrentamento a esses criminosos. É preciso que paguem pelos danos causados. O presidente Lula também acaba de anunciar que enviará ao Congresso uma medida provisória com o Estatuto Jurídico de Emergência Climática, preparando também medidas de longo prazo. Há que cuidar da emergência, claro, mas estabelecendo políticas públicas que assegurem a proteção aos nossos biomas e ao futuro da humanidade. A crise climática atual combina a seca extrema do norte com o aumento das queimadas e grande parte criminosas em vastos territórios nacionais, incluindo áreas protegidas como a Amazônia, o Cerrado, a Chapa dos Guimarães, o Mato Grosso, a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, os parques Cantareira e Itapetinga, em São Paulo, e o Parque Nacional da Serra do Cipó, em Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, áreas quilombolas, reservas indígenas e Pantanal Sul-Mato Grossense, no estado do Rio de Janeiro. Então vai citando aqui a matéria, né? Mas diz que essas queimadas espalham fumaça, poluição, morte para todo o país, ninguém está livre dessa onda nefasta. A fumaça que cobre o Brasil vem principalmente de 11 estados do Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Distrito Federal, segundo o INPE. Até aí, gente, tudo ok. Mas uma preocupação, né, coincidência ou não, a gente vê aí que esse pronunciamento aqui, onde fala do governo, né, que ele pode inclusive confiscar, que é uma forma de endurecer o enfrentamento aos criminosos, nos gera uma grave
é um grave alarme que devemos todos ficar atentos. Estamos falando de confisco, gente. Estamos falando de algo gravíssimo, não sei se vocês concordam. Quando o governo começa a confiscar bens sob pretexto de combater crimes ou desastres, a história mostra que os resultados podem ser devastadores. Um exemplo clássico foi o Plano Collor, em que as poupanças dos brasileiros foram congeladas em 1990. O confisco trouxe um caos econômico, né? Minou aí a confiança do governo, prejudicou milhões de cidadãos. Além disso, regimes autoritários frequentemente adotam políticas de extrapropriação de bens para consolidar o poder, né? Como ocorreu na própria Venezuela, que, por coincidência ou não, né, o Lula não quis se manifestar contra aí o Maduro. Quando uma sociedade é silenciada e os bens são tomados, o povo perde sua liberdade, autonomia, criando uma atmosfera do quê? De medo e opressão. O perigo é que essas ações, disfarçadas de medidas possíveis, acabam corroendo as bases da democracia e transformando o país em um estado autoritário, onde a população perde voz e controle sobre o seu próprio futuro. É crucial que permanecemos vigilantes e para evitar que esses abusos de poder possam se repetir aqui no Brasil. Então vamos abrir os nossos olhos. Vocês pensam da mesma forma ou não? Comenta aí para mim, gente. Para encerrar ainda o nosso boletim, a gente encerra aqui com uma frase do Lula, que segundo saiu na Folha de São Paulo, saiu no jornal aqui pela colunista Nicola Pamplona. Ela trouxe o seguinte: Lula chama de imbecis povo brasileiro. O Lula chama de imbecis o povo brasileiro que apoia a privatização da Petrobras. Gente, vamos lá, né? A gente vê aqui que o ex-presidente voltou a criticar ex-estatais privatizadas, Vale e Eletrobras. Segundo a notícia, olha só o que aconteceu. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou nessa sexta-feira 13 mesmo, que a bruxa tá solta, né? Chamou nessa sexta-feira 13 de imbecis, tá? Os defensores da privatização da Petrobras e voltou a criticar a gestão de ex-estatais privatizadas como Vale e Eletrobras. Abre aspas. Quantas vezes já tentaram privatizar a Petrobras? Quantas vezes já tentaram mudar de nome a Petrobras? Fecha aspas. Questionou em um discurso durante a cerimônia do antigo Comperrio, complexo petroquímico do Rio de Janeiro, um dos alvos da Operação Lava Jato. Abre aspas novamente. Quantas vezes já disseram, não, nós temos que vender a Petrobras porque o petróleo vai acabar e a gente vai ficar com uma empresa que não presta para nada. Fecha aspas. Isso é um bando de imbecil. Completou. Abre aspas novamente. O dia que acabar o petróleo, a Petrobras será a maior empresa produtora de biocombustível desse país. Fecha aspas. Então, gente, essa matéria, se nem vou continuar lendo, depois vocês podem ler aí, ver o que vocês querem entender melhor dessa matéria, mas o ponto principal que eu quero mostrar aqui para vocês é o despreparo. Nós não estamos falando de qualquer Joãozinho, de qualquer Maria, nós estamos falando de um presidente da República. O presidente chamar, são uns imbecis, tá chamando o povo, tá chamando o brasileiro, tá chamando todos que têm uma opinião contrária a ele. Então é isso que o governo pensa de quem não concorda com o mesmo pensamento que ele? É assim que quer dar de exemplo aos nossos filhos, aos jovens, à nação? É assim que trata oposição? Então, assim, fica uma reflexão importante. Por isso que eu mostro para vocês que a queda da esquerda, gente, está vindo. Mas está vindo com força, porque o despreparo está explícito e só não vê quem não quer. Agora eu quero saber sua opinião sobre o assunto. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por estarem aqui comigo, apoiando o nosso trabalho. Eu fico muito feliz de ter vocês e ver quantas pessoas pensam da mesma forma. Isso é muito legal. Permanecemos unidos em fé em Deus, né? Que tudo dê certo para o nosso país, para todos os povos. E é isso, gente. Um beijo, eu espero vocês no próximo encontro. Não esqueça de compartilhar bastante esse vídeo, viu? Porque vocês vão ver que essas matérias que eu trouxe aqui, vocês vão pesquisar, vocês vão achar, mas vão ver que muita mídia não vai trazer como deveria trazer, na urgência que a matéria pede, tá? Então aqui no canal você fica sabendo. Então é isso, um beijo, até mais.